Depois dos espaços e serviços serem cadastrados no Condomínio 21, você já pode visualizá-los no Com 21 para fazer as configurações. Acesse o menu Espaços e Serviços Configurações. Para definir os parâmetros necessários para a utilização da churrasqueira pelos moradores do condomínio Workshop, passe o cursor em cima da linha correspondente e clique no ícone Editar, que aparece do lado direito da tela. Na aba Configurações Gerais, na área Informações do Espaço, note que as informações do nome do espaço e do custo já estão preenchidas automaticamente com os dados do Condomínio 21 e não podem ser alteradas. Em Capacidade de Ocupação, você define a quantidade máxima de pessoas que poderão participar do evento neste local e também informa em Situação se o espaço está ativo ou não para uso. Caso ele esteja inativo, o morador não consegue reservar a churrasqueira. Na área Imagem que representa espaço, é possível definir uma imagem que será usada para representar este espaço. No final, em Galeria de Fotos, você ainda pode acrescentar ilustrações ou fotos reais dos espaços do condomínio. Para isso, basta selecionar uma foto na área acima e depois clicar no ícone para inserir suas próprias imagens na galeria. Ao terminar, clique em Salvar. Já na aba Regras de Reserva, na área Intervalo de Horários, você encontra dois parâmetros que poderão ser utilizados depois que a menor unidade de tempo for estabelecida. Em seguida, na opção Definir tempo de antecedência mínima para efetivar a reserva, você consegue definir a quantidade de horas ou dias necessários. Em menor unidade de tempo, você define a duração padrão mínima de uma reserva. Ao escolher, por exemplo, de hora em hora, você ainda tem a possibilidade de selecionar os dois parâmetros ao lado para estabelecer o período mínimo e máximo de alocação. Se for selecionada a opção Períodos de funcionamento, cada dia apenas uma pessoa poderá reservar. Na área Horário de funcionamento, estabeleça em quais períodos o serviço poderá ser utilizado em cada dia da semana. Clique no dia da semana que deseja, insira a hora inicial e final ou marque o parâmetro de dia inteiro e depois clique em Adicionar. Abaixo, em Orientações Gerais, é possível inserir observações e regras sobre a utilização do espaço ou serviço, como, por exemplo, a chave que deve ser retirada com o porteiro ou o local que deve ser entregue limpo. Você ainda pode marcar o parâmetro Visualizar dados da unidade responsável pelo agendamento, para indicar no calendário qual unidade fez a reserva. Se selecionar também a opção Definir o motivo da reserva, o morador vai precisar informar se fará uma festa infantil ou encontro de amigos, por exemplo. Na área Datas indisponíveis, você pode cadastrar os dias ou períodos que o espaço ou serviço não poderão ser utilizados. Por exemplo, se você não quiser que um determinado local seja reservado no dia do Natal, é só adicionar esta data, inserir o motivo e clicar em Adicionar. E no parâmetro Definir data limite para requisição de reservas, você determina qual a antecedência máxima que a agenda fica automaticamente liberada para a marcação. Em Restrições de utilização, é possível selecionar vários parâmetros. O primeiro, definir o intervalo de tempo necessário para a reutilização do espaço, permite inclusive clicar em horas ou dias e inserir a quantidade de tempo para estabelecer um intervalo entre as reservas. Por exemplo, o prazo de 2 horas entre um evento e outro para a limpeza. No próximo, definir o limite de reserva por unidade, é possível restringir a quantidade de marcações por morador.
como o uso da churrasqueira ser possível apenas 2 vezes a cada 30 dias. O mesmo tipo de restrição também pode ser feito por espaço no item subsequente para limitar, por exemplo, a utilização da churrasqueira pelos moradores por apenas 4 vezes ao mês. Ainda tem o parâmetro não contabilizar a reserva após a sua utilização no período, que evita que ela seja contada para o limite estabelecido anteriormente. Na área inadimplência, você seleciona se as unidades inadimplentes podem realizar reserva e limita se isso poderá ocorrer sempre ou com até um número de dias de inadimplência limite. Em aprovação e cancelamento, é possível selecionar se a reserva precisará ser aprovada e se o cancelamento dela deve ser feito com uma antecedência mínima para não gerar cobrança, definindo a quantidade de tempo em horas ou dias. Também tem este espaço para digitar uma mensagem de confirmação de reserva, com a possibilidade de utilizar essas ferramentas de diagramação para padronizar a apresentação das informações. Ao terminar, marque o parâmetro Ativar mensagem de confirmação para garantir o envio do aviso. Na área Termos de uso e confiabilidade do espaço, você pode digitar todas as condições e orientações que devem ser aceitas e seguidas ao utilizar determinado espaço. Após inserir e padronizar a apresentação da comunicação, marque o parâmetro Ativar mensagem de confirmação para garantir o envio do aviso. No final, é só clicar em Salvar para gravar todas as configurações.